O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é feito de 3 partes. São Mateus coloca 3 coisas unidas para nos mostrar quem é Jesus e qual é o fruto maduro do encontro com Jesus. A primeira partezinha aqui do Evangelho fala da cura do homem mudo, depois a reação que isso causa nas multidões e nos fariseus, depois fala também de um itinerário de Jesus, o que Jesus fazia, como era o seu ministério, e por fim, Jesus que nos dá o mandamento da oração pelas vocações. Mas começando então do começo. Levaram a Jesus um homem mudo. E essa enfermidade, no caso deste homem, tinha uma raiz espiritual. Diz lá que ele estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, ele começou a falar. Deus é comunicação, Deus é palavra, Deus é verbo, não é? Deus é amor, amor é um verbo. Deus criou tudo falando, e Deus disse: haja luz, faça-se as coisas. Deus é palavra, Deus é comunicação. E aí nós vemos aqui o homem mudo, como consequência de ser possuído pelo mal, pelo demônio. Uma das características do demônio é o silêncio. Não o silêncio da contemplação, não o silêncio do desfrute, porque tem coisa que para a gente desfrutar melhor a gente precisa se silenciar, né? Como quando você olha em silêncio e desfruta a beleza da natureza, quando talvez você em silêncio olha, desfruta e por dentro contempla, agradece a beleza de um filho, de um neto, da sua vida. Às vezes a gente precisa desse silêncio para saborear as coisas. Mas uma das características do demônio é o silêncio da frieza. É o silêncio que poda a vida. Então, como consequência do pecado, como consequência de uma distância muito grande de Deus, quantas pessoas ficam mudas? Elas não falam. Não falam. Não sabe dizer eu te amo, não sabe dizer muito obrigado, não sabe dizer com licença, não sabe dizer me perdoe, me desculpe. Não sabem elogiar, dar ao outro o que é do outro. Como também não sabem nem pedir o que querem. O mudo, esse fechamento. Quantas pessoas mudas? Umas mudas porque são frias, o outro mudo porque indiferente ao que você sente, ao que você necessita. O outro mudo porque desacreditado da vida. E como é difícil você viver com gente muda. Você nunca sabe se está bem, se está mal, se gostou, se não gostou, não é? Aí passa um tempo que você descobre que ele queria tanto, ela precisava tanto, por que não fala? Quem tem boca vai a Roma,
Quem tem boca vai ao céu. O mudo, a pessoa que não convoca a vida, que não diz o que necessita, que não pede o que deseja, mudo, fechado, como consequência de uma profunda distância de Deus, a dificuldade de sair de si mesmo e ir em direção à vida, ao outro, a Deus. O demônio mudo que silencia o louvor, que silencia a ação de graças, que silencia aquilo que de bom e bonito Deus tem feito na nossa vida. O demônio mudo que nos impede de estar e ser igreja e dar a Deus o louvor que é dele. O demônio mudo que nos silencia na confissão dos nossos pecados, então a gente fica mudo e engolindo um pecado a vida inteira, nunca confessa, ou quando confessa, silencia um. O demônio mudo tem uma raiz espiritual. Jesus exorciza o homem, tira ele dessa situação triste, porque ele foi feito para falar, foi feito para sair de si, foi feito para se devolver. Na palavra a gente devolve, na palavra a gente entrega, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins e difíceis da vida, mas é preciso falar. Quando o demônio é expulso, o homem começa a falar. Foi um milagre, foi uma cura. Todo mundo conhecia o homem como mudo. Pela primeira vez na vida ele está falando. E aí, diante de tudo que Jesus faz, tem sempre dois tipos de gente. A Bíblia sempre coloca como, logo depois de um milagre de Jesus, as reações das pessoas. E grosso modo, na maioria das vezes, sempre coloca os fariseus e as multidões. Dois arquétipos, dois grupos grandes de pessoas. Claro que nos dois grupos tinham exceções, mas os evangelistas sempre colocam a característica principal desses dois grupos. Tem exceção para tudo, só que exceção não faz a regra, né? Justamente por isso a exceção. Mas a regra era o quê? Diante de tudo que Jesus fazia, a regra era essa. Os fariseus de um lado, as multidões do outro. Os fariseus, a multidão primeiro. Nunca se viu coisa igual. Gente, que beleza, que bonito, que bênção. Será que vai ter de novo? Será que vai ter para sempre? Será que continua por muito tempo? Nunca se viu coisa igual a Israel. É um louvor, é um aplauso interior, é uma simpatia por uma obra que todo mundo viu. O mudo está falando, não era muito de falar. Diante da mesma obra, do mesmo fato, os fariseus. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ó, tem cabimento um negócio desse? Como é que capeta arranca capeta? Coisa mais imbecil. Mas aqui que está, gente. O ciumento, o invejoso, o frio, o mau, o egoísta, aquele que a alegria do outro nunca é a alegria dele. Aquele que só conhece um tipo de alegria, a minha. Existe alegria? Sim, as minhas. As suas, ele sempre atribui ao mal coisas boas. No caso aqui de Jesus, a afirmação é absurda e gigantesca, né? Ele está fazendo isso aí porque ele está incorporado com o Satanás. Ele engoliu um capeta, está dentro dele. Olha que absurdo. Mas trazendo para a nossa vida. Quantas vezes a gente já não viu isso aqui, ó? A gente não diz dessa forma, nem as pessoas dizem dessa forma. É pelo chefe do diabo que ele vence o diabo. Mas essa mania que revela egoísmo, frieza, ciúme, inveja, quando diante de algo bom é atribuído, sem justificativa nenhuma, uma segunda intenção, ou uma intenção malévola, traduzindo e desenhando um pouco mais, algo tão bonito, algo que fez tão bem a alguém, aí alguém diz assim, é para pegar dinheiro. Ih, meu filho, isso aí você vai vendo, daqui 4 anos tem eleição, ele quer eleger o prefeito. É o outro jeito de dizer isso aqui. Diante de algo bom, visivelmente bom, que eu não tenho como pressupor o mal, eu pressuponho o mal. E digo que aquilo é feito por algo, por uma intenção maligna.
Tem gente que acha bonito ser assim, desconfiar de tudo, todo mundo. Não é bonito não, além de ser feio, além de ser pecado, é perturbador viver assim, atribuindo ao mal as coisas boas. Quantas pessoas são assim? Você chega para dar um abraço, você chega para fazer um elogio, você chega para fazer um convite, você chega para puxar um assunto, o sujeito te olha assim, ó, e vai dando aquele passinho para trás, né? Mas o que você está querendo que você... Calma, o demônio está em você, não está em mim. Muito do que a gente enxerga não está nem no outro, está na gente mesmo. Quantas pessoas não se envolveram, não participaram, não participam e não se envolvem com a igreja, porque elas até querem, com o reino de Deus, até querem, com, sei lá, a necessidade de alguém, até quer, porque lá dentro, não, mas isso aí não é bem assim, o que será que vem depois? Vão pedir o meu dinheiro. Ah, vão pedir. Vai sobrar para mim. Eu estou até vendo. Nós vamos tudo lá hoje, na próxima só vou eu. O besta aqui? Não, filho, não sou besta. É o fariseu. É aquele que não se alegra, é aquele que tem ciúme, é aquele que tem inveja, e é aquele que desconfia de coisa que ele é capaz de fazer. Porque esses eram os fariseus. Só faziam coisas boas com segundas intenções. Com eles nada era de graça. E a gente precisa aprender isso na nossa vida, meus irmãos, ainda que a gente já tenha vivido essa experiência. Talvez na sua vida você viveu isso. Não foi de graça o bem que te fizeram. Deram com uma mão, vieram pegar com a outra. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses nossos traumas, com essas nossas desconfianças de tudo e todo mundo, senão a gente não vive a coisa boa da vida. A vida é um convite para o bem. E se a gente não cuida, nós vamos ficando frios, ciumentos, invejosos, caluniadores, preguiçosos. E nesse profundo egoísmo, só me alegra o que me toca. Só me alegra o que me beneficia. Quantas vezes eu ouvi isso? Por um lado, é bom o que eu ouvi. Vou dizer agora quantas vezes eu ouvi. Sinal que a pessoa conseguiu evoluir um pouquinho. Mas ao mesmo tempo é uma confissão de um egoísmo e de uma mediocridade triste. Que bom que evoluiu. Por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de coisa? Eu já ouvi isso, né? Eu falava tão mal do Senhor, que eu tinha um ódio desse negócio de acampamento. Eu me agradecer ao Senhor. Obrigado. O Senhor é uma bênção de Deus. Nossa, como meu filho melhorou. Opa, eu até emociono falar. Até desculpa. Mas minha mulher, graças a Deus, melhorou tanto a minha mulher. Ou seja, não me alegra, não me toca, não me convence, não me move que o filho de todo mundo melhore. Eu só acordo, mudo a minha avaliação se for no meu filho. Não me move, não me acorda, não gera nada em mim que a mulher de todo mundo melhore, que a coluna de Deus e o mundo endireite, que a dor não é a minha dor, não é a minha mulher, não é a minha casa, eu quero que se lasque, isso aí é para gagar. Só em mim. Que bom que evoluiu, né? Que bom, antes tarde do que nunca, isso é verdade também. Mas meu irmão, minha irmã, que coisa feia a gente ser assim, né? Se não me toca, se não me beneficia, se não é para qualquer coisa ou pessoa que eu possa chamar de meu e minha, não precisa existir. Para que tem, que se lasque, que se virem. Não é para mim, não é para o meu e nem para o minha. Isso é o fariseu. E aí fica dizendo que demônio é Jesus. É Jesus que é o demônio, sim. É ele, sim. As multidões admiradas, boca aberta para o louvor, porque são boas de coração. Os maus de coração aqui, murmurando por dentro, é o demônio, é a maldade. Porque muitas pessoas, meus irmãos, talvez passam uma vida só conhecendo o poder do demônio, nunca reconhecendo o poder de Deus. Tem pessoas que vivem uma vida, e quanto mais velho fica, pior fica. Reconhecendo, interpretando e lendo o mundo através dos poderes demoníacos. Dinheiro, sexo, mentira,
conchavo, esquema e traição. Tem gente que passou a vida, lendo a vida por esses óculos. Tudo tem, tudo é e tudo quer. Dinheiro, sexo, traição, esquema, conchavo, passaperna, poder e vaidade. Enquanto, graças a Deus, muitos outros, vivendo num mundo onde essas coisas existem, aprenderam a ler a vida pelo óculos de Deus, e não pelos poderes diabólicos, mas pelos poderes divinos, porque o que move o mundo também pode ser a generosidade, a bondade, a empatia, a solidariedade, a fé, a caridade, a alegria, o otimismo. Isso também move as pessoas. Só que os fariseus entendiam que o motor do mundo era o quê? O demônio, nas suas expressões. Mas Deus também move o mundo, ou não move o mundo. E aí fica para você e fica para mim com que óculos eu quero enxergar, interpretar e avaliar a mesma coisa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. De onde é que tiraram na cura do mudo que tinha um diabo ali? Do diabo que estava dentro, né? E aí então vai dizer que Jesus, diante de uma multidão, de muita gente que tinha ele por santo, por bênção, e de muita gente que tinha ele por um capeta, por um satanás, Jesus fazia o quê? Jesus não parava, diz lá o Evangelho, versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando, pregando, curando nas sinagogas. Presta atenção nisso aqui. Tem duas coisas que podem parar a nossa vida e impedir a gente de, como disse Paulo domingo na segunda leitura, completar a corrida da vida. Duas coisas param o ser humano: a crítica. Ah, não vou mais não, o senhor chama outro, que adianta? Acho que não é para mim. Ou quando não, aquele migué do cão, né? Você quer ver que a pessoa está com o demônio na orelha dela, quando ela faz assim, acho que eu preciso de um tempo. O demônio venceu. E por que precisa de um tempo? Por que não quer mais o que tanto queria? Por causa do peso da crítica. Gente, Jesus foi não só criticado, como ele foi chamado de endemoniado. E o que ele fez? Ele não parou, ele continuou fazendo o que ele fazia. Mas tem uma segunda coisa que paralisa a vida também. Uma coisa é a crítica, e a outra coisa que pode paralisar a vida? O elogio. O elogio também paralisa. Jesus poderia ter parado de percorrer e de fazer o que fazia, porque finalmente ele encontrou elogio. E quantas pessoas são escravas do elogio? Do elogio. Não se medem pela verdade, nem pelo que Deus pede, pela verdade da palavra, se mede pelo elogio. Tem gente desesperada por elogio, e o elogio nos para. O elogio nos atrasa. Jesus não foi preso, afetivamente não ficou preso, nem nas críticas cruéis e maldosas e caluniosas, nem nos elogios, por mais verdadeiros que fossem. Diante de elogio e crítica, Jesus continuava percorrendo cidades, povoados, que era o que ele fazia, passar de lugar em lugar. E o que Jesus fazia? Esse Jesus que faz o mudo falar, quem é ele? Ele é um homem que, está lá, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus ensinando, o Jesus mestre, Jesus que ensina aquilo que dentro da cabeça das pessoas que o escutavam, estava tudo ali, mas estava tudo desorganizado. Jesus ensinava na sinagoga aos sábados. Ensinava o quê? O Antigo Testamento, a lei, que o povo ouvia, mas não entendia, que sempre ouviu, mas nunca entendeu. Jesus ensina, o Jesus mestre, um Jesus catequista. Mas Jesus não só ensina o que a gente tem que saber, Jesus não só ensina o que a gente tem que viver, porque Jesus não é só uma regra a ser seguida. Ensinava e pregando o evangelho do reino. O evangelho significa boa notícia, novidade. Pregando a novidade de Deus. Ele ensina, mas ele coloca algo novo, uma novidade de Deus para a vida, uma provocação, uma esperança, um convite, um tapa bem dado na orelha para ver se acorda.
ele prega. Ele não só ensina, ele estimula dentro. A pregação do Evangelho. A gente precisa saber coisas da fé, mas a fé precisa nos mover. Então tem uma diferença entre ensinar e pregar. E Jesus fazia as duas coisas. E como fruto, ensina, prega e cura. As pessoas saíam da presença de Jesus levando algo de bom. Carregando menos peso, menos dor, um pouco mais de fé, um pouco mais de saúde, um pouco mais de alegria. O fruto da fé, porque Cristo é vivo. Meus irmãos, quando a gente dispõe o coração a Deus, a gente sai da presença dele tendo aprendido algo, levando uma novidade e levando algum benefício, por menorzinho que seja, você leva. Porque ele ensina, ele prega e ele cura. Agora olha que interessante isso aqui. Percorria cidades e povoados. E onde é que ele fazia isso de modo majoritário? Na sinagoga. O que era a sinagoga naquele tempo? Para o judeu e para Jesus, ainda judeu, vamos dizer assim. A sinagoga era a igreja da época. E que dia se reunia na sinagoga? Todo dia? Não. Geralmente, ao longo da semana também se podia. Mas sobretudo aos sábados, que era para eles o dia santo, até que se torna o domingo por causa da ressurreição do Senhor. Mas vamos lá. Ensino, pregação e cura. No sofá lá de casa? Ensino, pregação e cura. Qualquer horário, se o Wi-Fi estiver funcionando. Ensino, pregação e cura no dia que me dá na telha. Ensino, pregação e cura na sinagoga, na casa de Deus, no templo, com a comunidade, com aqueles que se dispõem a ir ouvir a Deus. Nós precisamos entender, nunca perder e redescobrir o valor da sinagoga, da igreja, do coletivo, do conjunto. Nosso Deus não é virtual. Não existe sacramento touch screen, telinha. Na sinagoga, um Jesus que andava muito, mas ele estacionava onde? Na sinagoga, na igreja, no templo, com aqueles que se dispõem a ir lá. Por que Jesus tem que ficar indo na sua casa? Enquanto está todo mundo lá na igreja, ele tem que ir lá na sua casa. Por quê? Ai, que linda, hein, filha? Nojo. Hein, bonitão? Não, Jesus tem que parar tudo, esperar o senhor chegar da pescaria, do futebol, tomar um banho, tomar tua cerveja, né? Coisa linda. Aí ele tem que ir lá, mas não entendi você. Olha o tamanho da sinagoga. Arruma um horário, se organize. Oxi. Você percebe que quando a gente vai lendo a palavra e entendendo, um monte de bobeirinha cai por terra? E a gente percebe que a gente se apegava num monte de bobeirinha, se justificava num monte de bobeirinha porque a gente é um bando de bobão. Esse cristianismo aí não tem na palavra não, hein? Não sobrevive a um versículo bíblico. Jesus que ia nas sinagogas. Jesus que gostava de estar com um povo que sim, é pecador, mas pelo menos sabe que é, né? Que toma um banho, tira as remelas, escova os dentes, passa um desodorante, sabe? E tira um tempo, tira um momento, tira 1 hora na semana para ir rezar. Aqui no Piquiri tira 2 horas na semana para rezar, né? Por aí é 50 minutos, 1 hora, por aqui não. Mas que seja. Jesus gosta de estar com gente disponível, apesar de burra, apesar de meio chucra e apesar de doente. Jesus gostava, ele não se incomodava de ter que falar com gente chucra, burra e doente. Mas porém, todavia, contudo e entretanto, disponível, tomar o seu banho, escovar seus dentes, ajeitar as crianças, colocar uma blusa, deixar as cunhadas tomando mais um pouco de cerveja, deixar o jogo faltando 5 minutos para terminar, quando voltar você vai saber o resultado e ver os gols no Fantástico, e foram. Meu irmão, o problema da vida não é a gente ser burro, não é a gente ser meio ignorante, não são as nossas doenças, é a nossa falta de disponibilidade em relação à sinagoga, em relação ao lugar onde Deus quer estar e a gente sabe que é lá, porque a gente se apega em bobeirinha, revelando que é um bobão.
Eu fico imaginando Jesus, não, também não vou na sinagoga, aquele povo lá tudo doente, tudo hipócrita, menino. Ei, vive lá, vive lá, vive lá, mas compra, mas não paga. Vive lá, fala da vida de todo mundo. Vive lá, vive lá, vive lá. Você imagina Jesus bobo assim? Nem eu. Você imagina Jesus tapado assim da cabeça? Meus irmãos, o problema da vida, de novo, não é não saber e precisar ser ensinado. Não é ter problema, andar meio sobrecarregado, precisando receber uma boa notícia. O problema da vida não é nem as doenças que a gente tem. O problema da nossa vida é a falta de disponibilidade, de atitude, de horário, de compromisso, de retribuição. De retribuição. E ele fazia tudo isso. E por que fazia tudo isso? Ele curou um mudo, né? Porque Jesus tinha um dom, ele via e se compadecia. Versículo 36. Vendo Jesus as multidões, muita gente, compadeceu-se delas. A compaixão do coração de Jesus por cada um de nós. Se compadeceu. Eram como ovelhas, estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadece do cansaço, do abatimento. Por quê? Porque quem não tem o pastor, quem é ovelha, todos nós somos ovelhas, mas não tem quem pastoreie, não tem quem ensine, não tem quem pregue, não tem quem cure, cansa. E Jesus se compadeceu daquele povo. E aqui a gente aprende, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus compadecido faz o quê? Ensina. Ensinar é um ato de caridade, ensinar é um ato de amor. Ensinar é um ato de libertação, porque quem aprende fica mais leve, sofre menos. Jesus compadecido fazia o quê? Pregava, anunciava, propunha, porque isso é misericórdia, isso é a caridade. E aí, o compadecido Jesus, cheio de compaixão, ele quer mais que um fã-clube. Até porque, a gente já entendeu, ele não é paralisado nem por elogio nem por crítica. Olha o que ele vai dizer agora. Então, compadecido, vendo multidões, ele diz aos discípulos: a messe é grande. Ou seja, é muita gente, né? É muita gente para ser ensinada, é muita gente para receber a pregação, é muita gente para ser curada. A messe é grande, mas os trabalhadores, desde sempre, são poucos. O fã-clube até que é grande, o time é pequeno, né? Os elogios até são muitos, as críticas são várias. Mas e os trabalhadores? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, a oração. Peçam, pois, ao dono da messe, ao dono do povo, ao dono da igreja, ao dono do reino. Peçam, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, para que a colheita não se perca. Veja, irmãos e irmãs, o fruto maduro desse evangelho, que começa com uma cura, que tem todos os ensinamentos de Jesus, o fruto maduro de um dia ter sido tocado por Jesus, eu que era mudo. Qual é o fruto maduro da experiência de fé? Se transformar, vir a ser trabalhador. Trabalhar para o reino. Esse primeiro trabalho e talvez maior trabalho pelo reino que começa dentro das nossas casas. Não é? A messe começa onde? Em casa. Ali tem uma colheita a ser feita, né? Ali tem umas ovelhas, ou cabrito que seja, né? Ou umas mulas teimosas a serem pastoreadas, não é verdade? Mas que seja. Começa dentro da nossa casa, mas a gente também não pode ser alienado, como os fariseus eram. A gente amplia o olhar e ao nosso redor tem coisas acontecendo, tem pessoas ao redor de nós. A comunidade e a igreja, o reino de Deus. E Jesus está dizendo, peçam, pois, trabalhadores, pessoas interessadas em ensinar, pessoas interessadas em curar, pessoas interessadas em se compadecer, em pastorear os
trabalhadores. Desde sempre foram poucos. Foram poucos. Por quê, meus irmãos? Vamos entender isso aqui. Por que Jesus diz que a gente tem que pedir trabalhador? E se Jesus está pedindo para você pedir trabalhador, logo Ele está te indicando que era bom você trabalhar também. Não é verdade? Se Jesus diz assim, peça para Deus enviar trabalhadores. Ele está jogando um verde em você, né? É para ver se você pensa assim, se tem que pedir para Deus mandar trabalhador, talvez eu devesse dizer para Deus, eis-me aqui, né? Santa Teresa de Calcutá ensinava isso, né? Quando você leva uma necessidade a Deus de outra pessoa, você leva uma necessidade a Deus em oração, você vai rezar por aquilo até entender que você é a resposta. Não é? Você vai rezar por uma necessidade até você entender que você é a resposta. Porque, meu querido, você que enxergou a necessidade, porque você enxergou a beleza que seria se fosse diferente, porque você enxergou e sentiu, que triste que seja assim, Deus vai responder a isso através de quem? Se não for através de você. Peçam, pois, trabalhadores. E para quem é que Jesus pediu para pedir trabalhadores? Aos 12 primeiros trabalhadores. Porque isso você está enxergando. Que bonito seria, que triste é. Eu acho que Deus está falando com você já, hein? Será que não? Ai, padre, eu lembro. Tem vivinho na minha cabeça. Ai, padre, seria tão bonito esse povo tudo que quer casar na igreja agora, né? Seria tão bonito. Pai, até arrepia de falar. Ai, seria tão bonito. Porque eu casei pela fé, padre. Pelo valor de casar. Mas seria tão bonito se tivesse imagina se tivesse tipo um jantar. Tivesse tipo uma festa, né? Pensa, mesmo os mais pobrezinhos poder vestir de noiva, botar um terno uma vez na vida. Seria tão bonito, né, pai? Sim, seria tão bonito. Seria lindo. Só que eu não sei vestir uma noiva. Não tenho terno. E não conheço nem promotor, nem buffet, não. Mas eu também acho que seria muito bonito. Se você achou bonito, faça. Se você está se doendo pelo que não tem, faça. Deus precisa de trabalhador, gente. Deus não precisa de like, não precisa de aplauso, não precisa de fã, não precisa de público, de plateia, nem de multidão. Ele precisa de trabalhadores. Às vezes a gente olha tão perto de nós algumas coisas que nos incomodam. Pô, se incomodou você, Deus vai responder através de quem? Através de quem não se incomodou? Que bonito seria se tivesse uma turma de catequese aqui onde a gente mora, porque aqui é tão longe, não tem nem asfalto, até essas crianças chegar lá, já está tudo suja de barro. Que bonito seria se tivesse aqui, porque que dor no coração de ver as crianças se sujando de barro. Onde é que nós vamos arrumar uma catequista? Na pessoa que não viu o barro, porque nem convive com o barro, na pessoa que não sofreu a distância porque mora perto e tem carro. Onde é que está a resposta? A resposta é em quem enxerga. Você acha bonito e você acha que pena. Se você acha bonito e acha que pena, chama a pessoa. Pronto, porque não pode ser fora disso que Deus vai agir. Mas a gente acha bonito, acha que pena e vai pedir para Deus mandar os outros trabalhar. Não é assim? É assim que é. Aquelas velhas beatas, aquelas mulheres apegadas, elas não vivem sem Deus, não vivem sem igreja. Tudo é reza. Reza, 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 reza. Nossa, como reza. Como gosta de Jesus, Nossa Senhora, gosta de tudo. Quando descobre que o neto ou o filho pensou em ser padre, não! Ué, mas não é a senhora que acha ser o padre a coisa mais lindinha do mundo? Não é a senhora que até para cozinhar precisa de água benta? Até para tomar banho quer que a água seja benta. Mas é assim a vida. A gente acha bonito, mas serviço dá para os outros. Não, meu filho. Peçam trabalhadores para a messe. Porque o melhor da vida não é achar Jesus bonito. O melhor da vida é trabalhar para Ele. Porque quem trabalha para Ele, vive como Ele. Esse é o ponto. A gente não nasceu só para ser abençoado. A gente nasceu para ser identificado com Jesus. O fruto de ser cristão é ser outro Cristo, de algum tanto, de algum modo. Como é que eu vou ser outro Cristo se eu só acho bonito? Mas eu não sou trabalhador da messe.
da messe que começa em casa, que se expande ao nosso redor. Eu tenho muito vivo isso no meu coração, porque realmente me marcou. Já falei em algumas homilias da senhorinha que depois de muito tempo resolveu vir numa missa e primeiro veio se confessar. E aí eu, na hora dela ir embora, mas por que a senhora veio confessar hoje? Ah, porque eu tenho todas essas dores, que o senhor sabe que eu contei que eu tenho essas dores. Mas eu estava lá em casa, a dona fulana que mora umas 4 casas para cima, lá me bate lá com um bolo de milho. Ah, a senhora não anda, está precisando de alguma coisa? Vim trazer um bolo de milho para a senhora. Quer que lave uma roupa? Está precisando de alguma coisa? Qualquer dia a senhora quiser ir na igreja, me fala, eu vou com a senhora numa quarta tarde, qualquer dia assim, que as duas eram ruins das pernas e dos olhos. Né? Mas ela falou, nossa, que bom seria se alguém ajudasse dona fulana. Nossa, que pena, dona fulana, tão ruim das pernas e ruim dos olhos, sozinha naquela casa. Vou levar um bolo de fubá. Ela rezou pela véia, mas foi a própria resposta da véinha. E foi lá, né? Veja, meus irmãos, a messe. Uma senhora dessa vai pregar o evangelho para quem? Sabe nem ler. Mas ela está sabendo que 3 casas para baixo tem uma senhorinha que há muito tempo não vai na igreja, está ruim das pernas, ruim dos olhos. Não me custa nada, talvez, eu que tenho quem me leve de domingo, talvez ir com ela numa quarta. Trabalho, né, gente? Olha o trabalho que é fazer o bolo de milho. Né? Aí você tem que pegar o milho, botar no fogo, gastar o gás que vai subir de novo. É trabalho. Levar lá na casa da veinha, vai que ela não está, vai que o bolo está quente na mão, ela demora para atender. Trabalho. E vai que ela quer ir na missa. Né? Qualquer dia, se a senhora quiser ir na igreja, a senhora me fala. E ela falou. Ah, eu quero então. Pega a amiga velha, bota o braço, traz aqui, agenda o horário. Nossa, que trabalho. Mas para quem está cozido, tudo é trabalho, gente. Até cozinhar o milho. Tudo dá trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Trabalhadores para a colheita. Até quem é vovô, até quem é vovó, de algum jeito, pode trabalhar para a messe, para a colheita, para o reino. Às vezes está 3 casas abaixo de nós. Não tem lá outros dons, outros talentos, mas tem 2 pernas que andam 3 casas. Tem um botijão de gás, tem uma latinha de milho, tem uma panela e tem uma boca, porque não é mudo. Fala. Trabalhadores para a colheita. Que Deus nos dê a graça, né, de nunca faltar dentro de nós esse sentimento de saber o quão bom e quão bonito é o evangelho, mas também a disponibilidade para o trabalho no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.